Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos tratar sobre o predicado. E agora eu apresento para vocês os slides, tá? Predicado. O que é predicado? Tenho certeza que a maioria já estudou sobre esse tema, tá? O predicado, ele faz parte da parte que estuda a morfologia dentro da gramática, tá? Então, as orações, elas são divididas principalmente em sujeito e predicado, ok? Então, você tem o sujeito, que é o principal assunto da oração, né? O tema do qual se está tratando, e depois do sujeito vem o predicado, que é tudo o que se refere a esse sujeito. Obrigatoriamente, o sujeito é composto por um verbo ou uma locução verbal que atua como núcleo do predicado. Então, quando a gente fala de verbo, a gente pensa que o verbo é ação, estado, mudança de estado, né? Quando a gente pensa em locução adverbial, a gente vai lembrar que a locução significa que tem um verbo seguido do outro, tá? Que tem mais de uma palavrinha exercendo a função de verbo. E quando a gente fala de núcleo, a gente está falando da palavra mais significativa, da palavra mais importante que existe lá no predicado. Vamos ao exemplo. A menina estudava com o celular. Então, a menina. Essa parte aqui da oração é o sujeito. Eu estou falando de quem? Da menina. O que acontece com a menina? Estudava com o celular. Então, nesse sujeito, nós temos um artigo e um substantivo, que é o nome de uma pessoa do sexo feminino, a menina. E esse artigo, ele vem definindo esse substantivo, portanto, o artigo aqui, ele vai indicar que esse substantivo é feminino também, afinal de contas, não é o menina, é a menina. Depois a gente tem, então, o verbo estudava. Estudava é uma ação lá no passado, né? Nós já estudamos os verbos, nós estamos vendo aí que a terminação desse verbo é ava. Ou seja, esse verbo está no pretérito imperfeito, ok? Tá. Fora isso, a gente tem que pensar o seguinte, que o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante aqui no sujeito é o assunto que eu estou tratando. Do que eu estou falando? De a ou de menina? Estou falando de menina. Então, menina é o núcleo do sujeito. Depois do sujeito, então, como eu já disse, sempre vem o predicado. Aqui no caso, se o predicado tem um verbo de ação, ele vai ser chamado de predicado verbal, tá? Então, qual que é o núcleo do predicado? É sempre o verbo. No caso, se o verbo é um verbo de ação, então esse predicado é verbal, tá? Conforme as características desse núcleo, o predicado pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Então, quantos tipos de predicados existem? 3. É o que nós vamos estudar agora. Vamos ver as características de cada um deles, tá? Só para a gente memorizar. Verbal, nominal e também verbo nominal. Tranquilo? Vou dar uma paradinha aqui para ver se mais alguém entrou na live, para ver se está tudo tranquilo. Eu acho que tá, né? Entraram mais pessoas. Seja bem-vindo você que entrou agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, tem pessoas falando bom dia. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda, tá? Então, vou continuar tratando aí do tema de hoje, que é predicado, tá? Se vocês não estiverem me escutando bem, tentem me comunicar, tá? Se não estiver visualizando o slide, gente, por favor, me diga, tá? Porque só dá para eu saber se você me falar, tá ok? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Ah, certo. Obrigada. Então, continuando, vamos ver as características de cada um desses tipos de predicados. Eu coloquei 3 exemplos aqui na tela, tá? Para que você entendesse bem
como é que funciona a característica de cada um desses tipos de predicados. O primeiro, Augusto é sincero. Qual é o sujeito dessa oração? Eu estou falando do Augusto, não estou falando do sincero. Né? Sincero é a característica que se atribui ao Augusto. Então, se eu falo do Augusto, se o tema é este nessa oração, ele é o sujeito de quem se fala. Depois do Augusto, eu tenho é sincero. Então, o que vem depois do sujeito é o predicado. Veja que aqui eu tenho um verbo, o verbo ser. Lembra? Eu sou, tu és, ele é. Então, não esqueça que é, esse é com acento, ele é verbo, tá? Ele é um verbo que ele está conjugado aí. Eu sou, tu és, ele é. Eu sou, Augusto é o quê? Augusto é sincero. Veja, esse verbo ser, ele é um verbo de ligação. Lembra que dos verbos de estados? Ser, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Eu coloquei aqui os principais, tá? Para vocês não esquecerem, tá? Então, os verbos de ligação são os verbos de estado, ok? Então, eu coloquei aqui os principais que você precisa encontrar nas orações para fazer análise, tá? Para saber quando você tem um predicado verbal, nominal ou verbo nominal, tá? Então, você precisa saber quais são os verbos de ligação. Então, existem os verbos nocionais, que também são chamados de significativos, e também existem os verbos de ligação. Então, são dois tipos principais de verbos que existem. Ou eles são nocionais significativos, que são aqueles verbos de ação, né? Ou então eles são verbos de ligação, verbos de estado. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, enfim. Tá? Então, vamos primeiro focar nisso. Existem dois tipos principais de verbos. Os nocionais significativos, que são aqueles verbos mais comuns, né? Todos eles. E tem alguns verbos que são os verbos de estado, os verbos de ligação, que são em menor quantidade, tá? Então, se você tem aqui o sujeito, Augusto, né? Depois você vai analisar qual é o predicado. É sincero. No predicado, você tem aí um verbo de ligação mais um adjetivo, sincero. Esse adjetivo está relacionado ao sujeito Augusto. Quem é sincero? O Augusto. Se você tem, então, um verbo de ligação seguido de um predicativo do sujeito, ou seja, de uma característica que se atribui ao sujeito, que é um adjetivo, você tem aí o chamado núcleo, o núcleo do predicado, que é essa característica, esse adjetivo. Se o núcleo for esse, ou seja, se a palavra mais importante do predicado é um adjetivo, é a característica do sujeito, né? Então, esse predicado vai ser chamado de nominal. Por quê? Porque o núcleo não é uma ação, não é um verbo. O núcleo é um nome. E adjetivo é nome. Tá bom? Entenderam aí, gente? Alguma pergunta até aqui? Sim, tudo certo. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Recapitulando. Se você tem num predicado, que a gente está falando de predicado, né? Um verbo de ligação, seguido de um predicativo do sujeito. Tá vendo aqui? Eu coloquei da cor verde, ó. VL para verbo de ligação, PS para predicativo do sujeito. Então, vamos lembrar que predicativo do sujeito é o próprio adjetivo, tá? Que está caracterizando esse sujeito aqui, o sujeito Augusto, tá? Então, se você tem esse verbo de ligação seguido dessa característica aqui, que é o adjetivo, né? O predicativo do sujeito, significa que você tem um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo, ou seja, a palavra mais importante aqui, é o próprio adjetivo, tá? É o próprio predicativo do sujeito. Então, esse predicado é chamado de nominal, porque a palavra mais importante do predicado não é um verbo, mas sim um nome. Por isso que é chamado de predicado nominal. E esse nome é um adjetivo que vem depois de um verbo de ligação. Os verbos de ligação podem ser esses aqui que eu coloquei aqui, ó. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, aparecer, virar, continuar, viver. Tá bom? Professora, Pois não? o predicativo do sujeito, então, ele caracteriza? Exatamente. Ele atribui, né, uma característica ao sujeito, que no caso aqui o sujeito é Augusto, entendeu? Uhum. É isso mesmo que você entendeu.
Obrigada. Nada. Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. Augusto, o mesmo Augusto. Agora, ele comprou um carro. Primeiro eu disse a característica do Augusto, ele é sincero. Depois eu estou dizendo que o Augusto, ele comprou um carro. Então, aqui, eu não estou caracterizando o Augusto. Eu não estou dizendo que o Augusto é um carro, ok? Eu estou dizendo que ele fez a ação de comprar esse carro. Então, o sujeito é o Augusto, a gente já sabe. Mas agora, ele faz uma ação. Se ele faz uma ação, esse predicado, ele tem como núcleo, como palavra mais importante, essa ação que o Augusto realizou, tá? No predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo. Ou seja, qual é a palavra mais importante aqui? A mais significativa é ele ter esse carro ou ele ter comprado esse carro, né? O mais significativo aí nesse predicado é o fato dele ter realizado a ação de comprar o carro. Portanto, aqui, o núcleo desse predicado é um verbo, tá vendo? Comprou um carro. Agora, o que ele comprou? O que ele comprou? No caso, o que vem depois que eu faço essa pergunta, comprou o quê? Eu tenho aí um complemento, tá? Porque esse verbo, ele é aquele verbo chamado de transitivo, porque ele pede um complemento. Quando você chega e fala assim para alguém, ah, fulano comprou. Aí o interlocutor pergunta assim, sim, mas ele comprou o quê? A pessoa quer saber, né? Fica curiosa, comprou o quê? Porque não basta dizer que comprou, a frase fica incompleta, né? Fica faltando alguma coisa para fechar o sentido. Então, quando eu digo comprou, alguém vai me perguntar, comprou o quê? Aí vem o resto, um carro, que é o complemento desse verbo. Isso significa que esse verbo é transitivo. Esse assunto eu vou explicar nas próximas aulas, tá? Sobre transitividade verbal. Vou explicar melhor nas próximas aulas. Então, você vai perceber que aqui você tem um verbo de ação que pede um complemento aqui, ó. Comprou o quê? Um carro. Então, um carro é o que a gente chama de objeto direto, é o complemento do verbo comprar. Tá, mas até aqui nós temos que nos ater ao fato de que esse verbo, por ele ser um verbo de ação, ele é chamado de nocional ou significativo, tá? O que significa dizer que ele não é um verbo de ligação, como vimos aqui no exemplo anterior. Ele não é um verbo de ligação. Ele não é nenhum desses aqui que eu coloquei, tá vendo? Ser, estar, permanecer, ficar. Ele não é um verbo de estado. Então, se ele é um verbo de ação, e ele é a palavra que se destaca nesse predicado, a palavra mais importante, ele é o núcleo do predicado, então esse predicado é verbal. Por quê? Porque ele tem como núcleo não um nome, como no caso aqui em cima, sincero, adjetivo. Ele não tem como núcleo esse nome. Ele não vem depois de um verbo de ligação. O verbo em si, o verbo de ação, é o próprio núcleo. É a palavra mais importante que eu tenho aqui no predicado. Então, se ele é a palavra mais importante, esse predicado é verbal, porque o verbo de ação é o núcleo desse predicado, é a palavra mais significativa que eu tenho aqui. Entendeu a diferença? Sim. Professora, então o comprou é verbo, né, no caso. Então, isso. Por ele é só ser... você lembrar que você consegue conjugar, ó. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Nós compramos, vós compraste, eles compraram. Lembra que a gente estudou os verbos? Agora, se você pegar uma palavra que você não consegue conjugar, não é verbo. Por exemplo, o seu nome. Por exemplo, imagina o meu. Eu, Danielo, tu, Danielas. Não tem como, né? Eu não realizo nenhuma ação. Meu nome não tem como expressar estado, mudança de estado, fenômeno meteorológico. Então, não é verbo, entendeu? É só você pensar assim. Então, já que comprou é um verbo e ele é a palavra mais importante, ele vai ser o núcleo? Ele vai ser o núcleo. Isso, exatamente. Entendeu? Sim, ok. Eu tenho que analisar sempre esse núcleo, porque é o núcleo que vai me dizer se é nominal, se é verbal. Se o núcleo, no caso aqui, ó, se o núcleo é um nome, é um adjetivo, então esse predicado vai ser nominal. Agora, se o núcleo é um verbo de ação, né? Aí ele vai ser sempre o núcleo do predicado, que ele vai ser verbal, né? Tá? Agora tem um que é o mais complicado aqui, que é o predicado verbo nominal, tá? Esse predicado, ele une duas características, tá?
Uma, ele vai ter o verbo de ação. Duas, ele também vai ter um adjetivo, uma característica que se atribui ao sujeito, entendeu? Ele vai ter esses dois detalhes que você vai ter que analisar, você vai ter que pensar bem para identificar quando ele é verbo nominal. Então, primeiro você identifica sempre o sujeito, né, para saber qual é o predicado. Então, quem é o sujeito? É o mesmo Augusto que a gente está exemplificando aqui. O que aconteceu com o sujeito? Ele realizou a ação de sair. Saiu. Mas, além de dizer que ele saiu, e o verbo saiu aí, ele é intransitivo, porque ele não pede complemento. Se você falar assim, Maria saiu. Ok, Maria saiu. Né? Você não perguntou o quê nem de quê. Então, é um verbo intransitivo. Mas a oração acrescenta um modo como o Augusto saiu, né? Caracterizou que o Augusto saiu contente. Então, quem está contente? O próprio sujeito Augusto. Ok? Ele está contente. Então, além de eu ter a ação que o Augusto executou, eu tenho a maneira como o Augusto ficou. Ele ficou contente. Esse é um adjetivo, é uma característica que se atribui ao sujeito Augusto. Então, eu tenho esses dois detalhes. Verbo de ação, mais essa forma nominal, que é o adjetivo, o nome, tá? Então, se eu tiver um verbo que é de ação, ou seja, que não é de ligação, tá? Mais essa forma nominal, no caso aqui o predicativo do sujeito, né? Mais o adjetivo, que é um nome, não é verbo, tá? Se eu tiver dois núcleos no predicado, ou seja, duas palavras com significação importante aqui, né? A ação que o sujeito realiza, mais a característica do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal. Tanto eu tenho o verbo quanto eu tenho o nome. Entendeu? Tranquilo? Sim. Então, quando tem dois núcleos vai ser verbo nominal. Nominal? Ah, tá. Tá, mas tem que prestar atenção nesses núcleos, tá? Eles têm que ser o verbo, né? E o nome, que se atribui ao sujeito. Esse nome é uma característica, é um adjetivo, tá? Sempre esse verbo de ação e sempre esse nome que é um adjetivo, é uma característica do sujeito, ok? Prestar atenção nisso aí para identificar, tá certo? Combinado? Vamos para o slide seguinte. Vamos aplicar esse conhecimento agora, tá? Então, nós temos 3 classificações. O predicado pode ser, como nós vimos, verbal, nominal e verbo nominal. Coloquei 3 frases na tela para vocês avaliarem, tá bom? Coloquem essas frases no caderno para a gente pensar junto aqui, para a gente fazer a análise delas, tá? Escrevam aí no caderno. O estudante parecia ansioso. Vamos pensar qual é o predicado e como se classifica. A professora corrigiu as atividades. Onde está o sujeito? Onde está o predicado? E qual é a classificação desse predicado? Tá? Juninho saiu contente. Qual é o sujeito? Qual é o predicado? Como se classifica? Vamos pensar? Então, vamos à primeira. O estudante parecia ansioso. Qual é o sujeito dessa oração, gente? O estudante? O estudante. O estudante é o ser de quem eu estou falando. Eu estou falando do estudante. Então, essa frase trata sobre esse sujeito. Qual que é o núcleo desse sujeito aí? Do sujeito? Palavra mais significativa. Parecia? Não, vamos falar só do sujeito agora. Qual é o núcleo desse sujeito? Ansioso. Então. Ó, o sujeito é o estudante, certo? Certo. Eu estou falando de quem? Estou falando do sujeito. O sujeito é o ser de quem eu estou falando. Certo? Então, o núcleo do sujeito é estudante. Porque o sujeito inteiro, ele envolve também o artigo, o estudante. Mas esse artigo, ele está aí para definir esse substantivo estudante, tá? Ele está aí acompanhando essa palavra. Mas o que mais importa, a palavra mais importante e significativa é estudante. Agora, a gente analisa o predicado. Qual é o predicado dessa oração?
Parecia ansioso? Parecia ansioso. Ou seja, predicado é tudo que vem após o sujeito. É óbvio, pessoal, que vão existir as frases na ordem indireta também, tá? Você vai ter que pensar nelas na ordem direta. Qual é a ordem direta? Quando vem primeiro o sujeito e depois o predicado, tá? Então, o verbo parecer, ele não é um verbo de ação, tá? Ele é um verbo de ligação. Lembra? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, esses são verbos de ligação. Então, se aqui não tem um verbo de ação, por exemplo, correr, cantar, pular, brincar, amar, se não tem esse tipo de verbo, então não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. Ok? Então, ele parecia o quê? Ansioso. Como nós vamos classificar essa palavra ansioso? Qual é a classificação gramatical dela? Adjetivo. Adjetivo. E esse adjetivo ele está relacionado ao quê? A qual elemento dessa oração? Ao estudante. Ao estudante. Então, quem é ansioso? É o estudante, certo? Quem parece ansioso? O estudante. Ok. Então, encontramos aqui verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Quem pode dizer? É a característica que se atribui ao sujeito estudante. Ou seja, é um adjetivo que vocês citaram, tá? Então, gente, qual dessas bolinhas a gente vai analisar aqui? É verbal? É nominal ou é verbo nominal? Verbo nominal. É o quê? Verbo nominal. Presta atenção, gente. Nós temos nessa oração um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Vou voltar lá no conteúdo para vocês verem. Ó, quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito e o núcleo do predicado é um nome, esse predicado ele é o quê? Nominal. Nominal. Certinho? Tá bom. Não é verbo nominal, é nominal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Não vamos confundir com o verbo nominal, que ele apresenta verbo de ação e não verbo de ligação como núcleo. Entendeu? O verbo nominal, ele não tem verbo de ligação. Então, para você saber, você tem que memorizar quais são os verbos de ligação. Senão, você não consegue identificar. Percebe? Veja que o verbo parecer não é uma ação. Não significa ação. Ação é correr, andar, amar. Entendeu? Professor, então, o verbo nominal não tem ação? Não tem. Veja que parecer é um verbo de ligação, é um verbo de estado. Ó. Parecer não é a mesma coisa de um verbo de ação. Verbo de ação é diferente. Por exemplo, dancei, cantei, brinquei. Isso é ação. Tem uma movimentação nisso. Agora, parecer não é ação, entendeu? A gente tem que identificar isso aí. Então, o verbo nominal, ele não tem a ação? Não tem, porque ele tem como núcleo o nome e não a ação do verbo. Entendeu? O núcleo dele é nome. Qual é o núcleo aqui? Não é o verbo. O núcleo aqui é o nome ansioso, esse adjetivo aqui. Se ele vem, esse adjetivo, seguido de um verbo de ligação, ele vai ser predicado nominal. Beleza? Ok. Ok, então. Vamos para o segundo exemplo. A professora corrigiu as atividades. Qual é o sujeito? Professora. A professora. Não é só professora, é a professora, certo? Sim. Tudo que está relacionado aqui com o sujeito. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? Só professora. Só professora, entendeu? Aqui o artigo está envolvido no sujeito. Só que quando eu vou analisar o núcleo, é só a palavra mais significativa, que no caso eu estou falando da professora, e não do artigo A, ok? Tá. Depois do sujeito, qual é o predicado? Corrigiu. 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 É só isso o predicado? Corrigiu as atividades. Isso, predicado é tudo, né? Corrigiu as atividades. Então,
Qual tipo de verbo nós temos aí nessa oração? Verbo de ação, corrigir. Verbo de ação, corrigir. Muito bem. Ele corrigiu, né? Ele pertence à terceira pessoa. Ele corrigiu. Eu não posso dizer eu corrigiu, nem nós corrigiu, né? Ele pertence à terceira pessoa. Tá. Aí eu pergunto, corrigiu o quê? As atividades. Veja que esse é um verbo que ele pede complemento. Porque se eu chegar e falar assim, a professora corrigiu, né? Fica faltando alguma coisa. Corrigiu o quê? Então, esse restante que tem na oração complementa o significado do verbo corrigiu, tá? Ele é, no caso, objeto direto do verbo transitivo corrigiu. Então, se nós temos um verbo de ação, qual é o núcleo desse predicado? Corrigiu. Corrigiu. É o verbo de ação, ele é o núcleo, né? Então, temos aí predicado nominal, verbal ou verbo nominal? Verbal. Verbal, é um verbo de ação, tá certo? Agora, é claro que aqui está mais fácil para você identificar, porque eu negritei, né, as palavras mais importantes. Mas quando você for fazer análise num exercício, não vai ter esse destaque, né? Aí você vai ter que pensar, qual é o verbo? Tem adjetivo ou não tem? Entendeu? Você tem que pensar em todas as classificações gramaticais. Na gramática, existem 10 classes de palavras, né? Então, você que está indo para o 8º ano, você tem que saber quais são essas classes de palavras e identificá-las. Um exercício bom para você que ainda tem dificuldade de fazer, eu vou indicar para você o seguinte: você pode pegar um texto qualquer que você goste, e usar o lápis de cor, fazer uma legenda. Por exemplo, sujeito, substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, interjeição, preposição, verbo, advérbio, numeral. Aí você pode fazer uma legenda e associar com cores. Por exemplo, substantivo, cor azul. Aí você vai naquele texto e pinta todos os substantivos da cor azul. Então, se você fizer esse exercício, não tem como você não aprender, tá? Você vai associando as cores com cada palavra e você vai ver que em todo o texto você vai ter todas as 10 classes de palavras, as classes gramaticais naquele texto, você vai aprender a identificar. Você tem que saber onde está o artigo, onde está o substantivo, onde está o adjetivo, qual é o verbo, cadê o pronome, tá? Todas essas classes de palavras você tem que identificar. Nesse ano, você estudou algumas delas, né? A gente revisou algumas delas, mas para fazer a análise sintática, né? É preciso que você consiga identificar, né? Cada uma dessas palavras. Você tem que saber qual é o sujeito e qual é o predicado, tá? Inclusive, no início da aula, eu falei sobre a parte morfológica, né? A parte morfológica, eu nem lembro se eu falei certo sobre esse tema, vou até me corrigir agora, que eu não lembro se eu falei bem. A morfologia, ela estuda as 10 classes de palavras, tá? Então, substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, interjeição, verbo, advérbio, tudo isso é a parte morfológica. E o que nós estamos estudando hoje é a parte sintática da gramática, tá? Vamos pensar que a gramática fala sobre fonologia, fonética, né, que é o estudo do som, tá? Fonema, morfologia, que são as 10 classes, e sintaxe, que é o que a gente está estudando hoje, tá? Essa análise sintática é o que nós estamos fazendo. A gente está verificando onde está o sujeito, onde está o predicado e qual é a classificação do predicado. É isso que a gente está fazendo hoje, tá bom? Depois vocês deem uma olhada na gramática, ela vai ter essas 3 partes principais que eu estou falando para vocês agora. Então, aqui nós vimos um predicado nominal, um predicado verbal, tá? E agora a gente vai analisar a última oração aqui, ó. Juninho saiu contente. Qual é o sujeito? Juninho. Juninho. O que acontece com o sujeito? Ele saiu contente. Saiu contente. Então, o Juninho aqui, no caso,
é o sujeito, né? E depois do sujeito vem o que acontece com ele lá no predicado. E o predicado, ele tem sempre esse verbo aí, né? Verbo saiu. Esse verbo, ele é de ligação ou é de ação? Saiu é de ação. Ação, verbo. Eu saio, tu sais, ele sai, nós saímos, vai sair, ele sai, né? Verbo de ação. Me dá a ideia de movimento, né? E contente? Como é que eu vou uma característica. analisar o contente? Característica. Portanto, característica dentro das classes de palavras é um adjetivo. Adjetivo. E esse adjetivo aí está exercendo o papel de ser um predicativo do sujeito. Sujeito. Ele é uma característica que se atribui ao sujeito. Juninho, contente. Tá? Então, quais são os elementos que eu tenho nesse predicado? Quais são os núcleos que ele tem? O sujeito. Não. Vamos esquecer o sujeito, só no predicado agora. Sim, só no... Quais são os núcleos? Palavras mais importantes que eu tenho aí. O verbo de ação mais o adjetivo contente. Então, se eu tenho verbo de ação e não ligação, tá? Verbo de ação mais um predicativo do sujeito, ou seja, mais um adjetivo, eu tenho o que ainda? Predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal. Verbo nominal. Ó, se fosse só Juninho saiu, aí seria verbal, certo? Seria um verbo intransitivo. Não pediria complemento, eu não perguntaria saiu o que nem de que, né? Mas, além do verbo de ação, eu tenho uma característica, contente. Então, não é só verbal. Ele é verbo nominal, porque ele também tem como núcleo o nome contente, que é um adjetivo, uma característica do sujeito Juninho. Entendeu? É verbo nominal. Verbo de ação, mais um adjetivo aí. Assim. Então, quando tem um adjetivo em um verbo, ele é verbo nominal? Um verbo de ação. Porque se tivesse um verbo aqui... Porque, ó, se tivesse aqui, ó, pareceu. Tá vendo esse verbo, pareceu? Parecia? Sim. Se eu dissesse assim, Juninho parecia contente, já não seria um verbo de ação. Seria um verbo de ligação. Nesse caso... ele não seria verbo nominal, ele seria só nominal. Por quê? Porque o núcleo do predicado seria o predicativo do sujeito, o adjetivo, a característica, e não o verbo. O verbo de ação, ele é sempre o núcleo do predicado. Já o verbo de ligação, não. O verbo de ligação não pode ser o núcleo do predicado, entendeu? Por isso que você tem que memorizar quais são os verbos de ligação. Certo? Alunos, nem tudo a gente consegue absorver durante a aula. Na aula, o professor dá o conceito, tá? É preciso que em casa você estude também. É preciso que você pense, será que eu já sei todas as classes de palavras que eu já vou para o 8º ano? Até agora, eu aprendi sobre todas as classes de palavras. Será que realmente eu sei todas elas? Né? Se você não sabe, dá uma olhadinha na gramática, dá uma olhadinha na internet, até você conseguir memorizar esses conteúdos. Como eu sempre digo, nosso cérebro, ele é um HD. A gente tem um computador na nossa cabeça que guarda tudo. Mas é preciso dar importância para esses conteúdos, tá? Então, eu não consigo fazer uma análise sintática se eu não sei quais são as classes de palavras. Eu preciso identificar onde está o artigo, onde está o substantivo, onde está o verbo, onde está o adjetivo. Se eu não identificar, eu não consigo saber se o predicado é verbal, se ele é nominal ou verbo nominal. Fica difícil, entendeu? Então, eu preciso saber cada uma dessas classes para juntar esse todo e fazer a minha análise. Vamos continuar, então. Vamos descobrir aqui onde está o predicado de cada uma dessas orações, tá bom? Coloquei essa flor bem bonita para alegrar a sua manhã. E a gente começa assim, ó. Ela guardou as flores no jarro. Qual é o predicado dessa oração? Onde está o predicado? Guardou. A partir do verbo, né? Guardou as flores no jarro. Sendo o sujeito, ela. Eu, tu, ele ou ela. Terceira pessoa
do singular, né? Um pronome que substitui aí o nome. Nós já estudamos sobre os pronomes. Então, depois desse pronome que exerce o papel de sujeito nesta oração, eu tenho o verbo de ação guardar. Guardou o quê? As flores no jarro. Esse verbo, ele pede um complemento, né? Eu faço a pergunta para o verbo, guardou o quê? E a resposta que eu tenho é o objeto direto, as flores no jarro. Então, eu sei que aqui eu tenho um predicado verbal, porque o núcleo desse predicado é o verbo de ação, ok? Aqui, a bicicleta é útil. Qual é o sujeito? A bicicleta. A bicicleta, não é só a bicicleta. A bicicleta em si é o núcleo desse sujeito. É o núcleo do sujeito. Exatamente. E qual é o predicado? Útil. É útil. É útil. Vamos analisar esse predicado? Como ele seria? Verbal, nominal ou verbo nominal? Nominal, por causa que é verbo de ligação. É o que? Eu não escutei? Nominal, por causa que é verbo de ligação. Muito bem. Além do verbo de ligação, tem o que aí? O núcleo, que é o adjetivo, né? A característica do sujeito bicicleta. A bicicleta é útil. Então, eu tenho aqui verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, que é o adjetivo útil, que caracteriza o sujeito a bicicleta, ok? Então, aqui a gente tem um predicado nominal. Terceiro exemplo aqui. Os carros poluem o ar. Onde está o predicado? Poluem o ar. Poluem o ar. O verbo poluir. É só você pensar se dá para conjugar, né? Poluem é uma ação, né? Tá. E aí, quando eu penso se é verbal, nominal, qual seria? Verbal. Eu tenho o verbo, ele é o núcleo do predicado. Poluem o quê? Eu faço a pergunta para o verbo. Aí vem a resposta. O ar é o complemento do verbo poluir. Então, ele é um verbo transitivo direto que pede o complemento, o ar. Então, nesse caso, se o núcleo do predicado é o verbo de ação, ele é verbal nominal ou verbo nominal? Verbal, tá? Se ele tem um verbo de ação como núcleo do predicado, é só você pensar assim, ó. Tem um verbo de ação, eu esqueci dessa parte, eu tava... Isso. Tem que só analisar se tem um verbo de ação. Aí... Esse verbo de ação, eu faço uma pergunta para ele tem um complemento, ó. Polui o quê? O ar, né? Ele tem um objeto direto que complementa o seu sentido, né? E não tem nenhum adjetivo aí, né? Não tem verbo de ligação. Então, eu sei que é predicado verbal mesmo, porque o núcleo do predicado é o próprio verbo. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vocês estão se preparando para o 8º ano, hein? Vamos ter força na peruca aí para aprender, tá? Para chegar lá no 8º ano preparados. Nossa equipe ganhou o jogo. Qual é o sujeito? Nossa equipe. Nossa equipe. Depois do sujeito, predicado. Qual é o predicado? Ganhou o jogo. Qual é o núcleo do predicado? Ganhou. A ação de ganhar. O ganhou aí é um verbo de ação. Aí eu faço a pergunta, ganhou o quê? Aí eu tenho o complemento desse verbo que completa o seu sentido, né? Se eu chegar e falar, ei, nossa equipe ganhou lá nos jogos, nos JITs, né? Os jogos internos. Mas aí você vai perguntar, tá, mas ganhou o quê? Vocês ganharam medalha de ouro? Ganhou o quê, né? Então, fica faltando o complemento desse verbo de ação aí, tá? Então, quando eu tenho como núcleo o verbo de ação, esse predicado é? Verbal. Muito bem. Próximo exemplo. Os alunos ajudam a professora. Qual é o predicado? Ajudam a professora. É tudo isso aí que vem depois do sujeito, os alunos, tá? E aí, predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal, porque o núcleo, a palavra mais significativa do predicado é o verbo, que é uma ação, a ação de ajudar, né? Ajudam.
Ajudam a quem? A professora, tá? Então, aí eu tenho um verbo de ação, que é o núcleo do predicado, e por isso esse predicado é verbal, porque ele só tem mesmo como núcleo um verbo de ação. Todos cuidam da limpeza. Predicado? Cuidam da limpeza. Cuidam da limpeza. Verbal, nominal ou verbo nominal? Verbal. Verbal. Muito bem. Aqui vocês foram mais rápidos, né? Se eu não tenho característica, se eu não tenho adjetivo e não tenho verbo de ligação, não vai ser nominal, né? Muito bem, gente. Temos aqui mais exercícios para a gente ver se vocês estão afiados, tá? Classifique o predicado das orações. Vocês podem anotar, tá? Essas frases no caderno. Mas fiquem tranquilos, porque esse material, fiz esse slide com muito carinho, tá? E ele consta lá na plataforma, já está postado para vocês acessarem a qualquer momento, tá? Aqui, em todas as orações, para facilitar, eu já grifei os verbos. Então, vocês não vão se preocupar em identificar os verbos. Eu quero apenas que vocês classifiquem o predicado dessas orações, tá bom? Vão pensando aí, vão anotando para a gente fazer a classificação de cada um deles. Alguns dançarinos estavam distraídos. O bote azul quase virou no meio do lago. A menina sorriu feliz. Vovó ficou calada. O avião aterrissou na pista e os atores da peça chegaram animados. Vamos analisar a primeira, então? Quem pode me dizer qual é o predicado da oração alguns dançarinos estavam distraídos? Estavam distraídos. Estavam distraídos? Estavam distraídos. Tá, mas aí vamos classificar, então? Okay. Qual é a classificação? Verbal. Verbal. Alguém tem outra opinião? Distraídos é adjetivo, é verbo nominal. Distraídos é adjetivos. E estavam é um verbo de ligação, ó. Ser, estar. Lembra? Estar? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer. E por aí vai, né? É um verbo de ligação seguido de um predicativo do sujeito alguns dançarinos. É a característica de alguns dançarinos. Eles estavam distraídos. É um adjetivo, tá? Então, este predicado, ele tem verbo de ligação mais adjetivo, que é o predicativo do sujeito. Então, ele é nominal. Ele não tem como núcleo verbo de ação. Ele tem como núcleo o adjetivo distraídos, tá? Distraídos. Ok, porque o mais importante nesse predicado não é a ação, porque aqui a gente não tem verbo de ação, mas sim o nome distraídos. O mais importante é a característica desse sujeito, e não a ação que ele realiza. Porque aqui não está falando de ação nenhuma que os dançarinos realizavam. Está falando que eles estavam distraídos, é o estado deles. É a característica dos dançarinos. Você tem que pensar no núcleo. O que é importante aqui nessa oração? Pensa no contexto dela. Alguns dançarinos estavam distraídos. Não é ação, é o estado deles. O mais importante aqui é o adjetivo distraídos. E adjetivo é nome. Então, o núcleo não é o verbo de ação, a ação que eles realizam. O núcleo é o nome, é a característica, o adjetivo, ok? O bote azul quase virou no meio do lago. Qual é a classificação desse predicado aí? Pode arriscar, gente. Se errar, não tem problema. O importante é tentar, né? Aí você vai aprendendo através do acerto e do erro, a pessoa consegue. Eu creio que seja verbal, professor. Verbal, né? Por quê? Porque virou é um verbo de ação. De ação. Depois também não tem nenhum adjetivo, né, gente? Sim. Tem que pensar nisso, né? Não tem adjetivo aqui, ó. O bote azul quase virou no meio do lago. Só tem ação de virar, né? Então, verbal, muito bem. O bote azul, sujeito, quase virou no meio do lago, predicado. Se tem como núcleo
o verbo de ação virar, logo, temos aí um predicado verbal. A menina sorriu feliz. Qual é a classificação desse predicado? Verbo nominal. Verbal. Olha só, sorrir é ação, certo? Não vai ser um verbo de ligação. Não é um verbo de estado. Então, sorrir é uma ação. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, dois sorris, ele sorri. Feliz é adjetivo, característica do sujeito, a menina. Então, se eu tenho verbo de ação mais o verbo de ação, no caso aí, como núcleo, né? A ação de sorrir. Mais o nome, o adjetivo feliz, qual é a classificação? Verbo nominal. Verbo nominal. Só seria nominal se tivesse um verbo de ligação, mas não tem. Nesse caso aqui, eu tenho verbo de ação e não de ligação. Presta atenção nisso. Então, tá certo. Esse predicado sorriu feliz é verbo nominal, tá? Vovó ficou calada. Qual é o núcleo? Aliás, qual é o predicado dessa oração? Nominal. Nominal. Vamos ver se é nominal. Tem ficar, né? Que é um verbo de ligação. E tem o adjetivo calada. Característica do sujeito vovó. Então, aqui o predicado é nominal. Muito bem. Verbo de ligação, né? Mais um adjetivo aí. Certinho. O avião aterrissou na pista. E esse caso aqui? É verbal. Verbal, porque tem como núcleo o verbo de ação. Verbo de ação, aterrissar, né? A pista não é um adjetivo? Não é característica, não é adjetivo, né? Muito bem. É só um complemento ali, tá dizendo o lugar, né? Na pista. Sim. Se ficar em dúvida, pode ver essa parte também. Oi? Se a pessoa ficar em dúvida, né, em qual classificação, ela pode ver que não tem um adjetivo. O mais difícil não é nem identificar o adjetivo, é identificar o tipo de verbo. A pessoa tem que saber quais são os verbos de ligação. Se ela sabe quais são os verbos de ligação e eles são em menor quantidade, pronto, ela já vai saber tudo, porque verbo de ação é fácil de identificar, né? É um verbo que indica movimento, né? Aí, o adjetivo também, porque é característica, né? Ele está relacionado ao sujeito. Agora, o mais difícil é a pessoa identificar entre o verbo de ação e o verbo de ligação, o verbo de estado, entendeu? Os atores da peça chegaram animados. Qual é o predicado dessa oração? Os atores. Ah, não, o predicado, né? Os atores do quê? Da peça, né? Não é só os atores, não, tá? Os atores da peça. Qual é o núcleo desse sujeito aí? Os atores da peça. Atores, porque o tema que eu estou falando não é da peça. Eu não estou falando da peça em si, eu estou falando dos atores da peça. Da peça, só especifica quem são esses atores. Poderia ser os atores da Broadway, poderia ser os atores da novela, mas é os atores especificamente da peça. Então, o núcleo desse sujeito aí é só atores, que é a palavra mais importante do que eu estou tratando. Depois desse sujeito, qual é o predicado? Chegaram animados. Chegaram animados. Qual é o núcleo do predicado? Animados. Não. Núcleo Chegaram. Chegaram. Verbo de? Ação. Nominal? Não. Verbo de ação. Chegar. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos, vai chegar se eles chegaram. Ação. A ação de chegar. Pense quando você está chegando, você está andando, você está em movimento, entendeu? Então, é ação. Mas, em seguida, eu tenho um adjetivo, animados. Quem está animado? Os atores da peça. Certo? Eles estão animados. Então, eu tenho aí um verbo de ação mais um adjetivo, uma característica do sujeito, os atores da peça. Então, que tipo de predicado eu tenho aqui? É verbal nominal? Verbo nominal. Verbo nominal. Agora, para a gente fixar na memória, tá? Quais são os tipos de predicados? Nós temos o verbal, o nominal e o verbo nominal, em que o predicado verbal não tem verbo de ligação e não tem predicativo do sujeito. Não tem adjetivo, tá? O nominal, ele tem verbo de ligação e ele tem predicativo. Então, aqui no verbal, você só tem o verbo de ação, né?
No nominal, o núcleo do predicado é o próprio adjetivo, o predicativo do sujeito. E no predicado verbo nominal, você não tem verbo de ligação, mas você tem o predicativo. Você tem um verbo de ligação, aliás, você tem um verbo de ação, mais o predicativo, que é a característica do sujeito. Tranquilo? Sim. Sim. Ah, tá. Sim. Então, assim a gente termina essa aula. Nós vamos agora pensar na chamada, tá? Vou parar aqui a apresentação desses slides. O João Márcio disse que mandou um bom dia para mim, disse que eu sou a professora mais linda de todas. Muito obrigado.